Mas esse livro aqui, que eu trouxe, é o Médico Jesus. É um livro muito interessante, do José Carlos de Luca. E eu abri uma mensagem aqui, quando eu cheguei. Então é essa que a gente vai ler e comentar. Mente curável. A ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia para modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Essa frase é de Bezerra de Menezes, mentor da casa, e escrita pelo Divaldo, psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro de Bezerra de Menezes para você. No final eu vou comentar, então vou ler o que o José Carlos de Luca comentou sobre essa frase. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia a casa limpa, arejada, enfeitada de amor e de paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza. Algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente, pensa como doente. Diria que nesses casos os prognósticos de cura são impossíveis, se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade na sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo da colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina, um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente neste instante, Ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para receber a cura? Então essa é a mensagem do José Carlos de Luca. Então esse comecinho, quando a gente, e o Bechara falou isso na quinta-feira passada, quando você vive uma situação de ódio, de raiva, você produz mentalmente uma vibração que vai afetar as células do nosso corpo físico.
essas vibrações vão afetar as células e alterar até o funcionamento das células. Então ele explicou de uma forma tão científica, falando daquelas partículas que tem dentro da célula, e eu sou professora de matemática, mas essa parte eu gostava da biologia, que é a biologia celular. Então a gente produz esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de ira. Essa energia vai afetar as nossas células, a ponto de modificar a formação, a reprodução das nossas células e de repente, olha aí um câncer começando. Começando pelo sentimento de ódio, pelo sentimento de raiva, pelo sentimento de não perdão. Se a gente é capaz de produzir isso nas nossas células, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, quando a gente não perdoa, a gente é capaz de reverter também. Então, se as nossas células de algum órgão do nosso corpo está doente, se a gente muda a nossa postura em relação a isso, a gente consegue reverter esse quadro. E a gente consegue realizar curas em nós mesmos. É isso que está falando a lição. Quando a gente... Eu não estou falando isso aqui porque eu vim fazer a palestra. Eu estou falando isso porque eu vivenciei, gente. Eu posso falar isso assim, porque eu passei por uma situação muito difícil. Em 99, eu tenho lúpus eritematoso sistêmico. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma doença autoimune. Eu fiquei entre a vida e a morte durante 3 anos. Entre a vida e a morte. E essa fase da minha vida, além disso, um tumor no intestino, precisei fazer aquela cirurgia, fiquei com aquela bolsinha de colostomia durante 1 ano e meio. Então foram 2 anos e meio da minha vida em que eu conheci a doença de perto, eu não tinha essa vivência. Hospital, internação, dor, remédio, soro, aquela confusão toda, 4 cirurgias. E essa situação toda, eu tinha 2 opções. Ou eu me entregava, como a lição falou assim, eu sou doente, eu tenho lúpus, mas isso está lá esquecido. Eu convivo muito bem com a doença, mas ela não é prioridade para mim. Porque talvez se fosse, talvez se eu ficasse toda hora me lastimando, ai, coitadinha de mim, eu tenho lúpus, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Eu teria desencarnado lá em 2000. Porque a própria médica que cuidava de mim, depois ela me contou que acendeu velhinha para mim, porque ela achou que eu não passava daquela primeira cirurgia de tão mal que eu estava. Se a gente está passando por um problema, e é uma tendência quase que natural das pessoas, não quer ver ninguém, se tranca no quarto, não abre a janela, fica lá deprimido. Gente, depressão é fuga. Depressão é a gente não querer enfrentar os problemas da gente. Ou a gente brigar com Deus porque os problemas da gente estão ali acontecendo. Mas se esses problemas estão acontecendo, é porque Ele está testando a nossa capacidade de superar. Eles não estariam acontecendo na nossa vida se a gente não tivesse condição de superar. Prova disso é o que aconteceu comigo. Ninguém acreditou que eu passasse daquela primeira cirurgia. Eu estou aqui, já são mais de 10 anos, eu estou aqui, firmona. A doença existe. Eu tenho lúpus, não dá para fugir disso. Tá lá, se você fizer o exame de sangue, meus anticorpos. Leucócitos, né? Não, meus anticorpos. As massas. Eu tenho um número maior de anticorpos do que qualquer pessoa, porque os meus anticorpos me atacam, é assim que funciona. Mas eles estão quietinhos. E vão continuar quietinhos, porque a minha atitude mental mudou. Para que serviu o lúpus na minha vida? Serviu para despertar. Eu estava fazendo tudo errado. A doença, quando vem na nossa vida, é para a gente perceber que a gente está fazendo tudo errado. Eu estava abusando do meu corpo. Eu sou professora, eu dava aula que nem uma louca de manhã, de tarde, de noite. Eu não descansava. Então a gente precisa respeitar o nosso corpo. O corpo da gente precisa de descanso, o corpo da gente precisa arejar, você precisa ir... Nós somos privilegiados, nós moramos numa cidade que tem um jardim, uma praia linda. Está estressado, está chateado, está triste, vai caminhar na praia. Os pezinhos na areia, descarregar essa energia e se revitalizar. Nós somos privilegiados, nós temos isso. Mas a gente fica lá, trancado, triste, chateado. Ai, coitadinho de mim. Quando eu falo assim, eu sou doente, a gente entende isso e todas as nossas células entendem isso quando eu faço uma afirmação.
eu sou doente, então todas as nossas células captam isso. Então, todas nós somos doentes. Quando a gente fala assim, eu estou melhor, eu vou ficar bem, essas afirmações, gente, têm um poder muito grande, porque nós conseguimos, através da fala, através do pensamento, produzir mudanças em nós. Em nós e no ambiente onde a gente está. Mas só que a gente precisa ter coragem. Mas em primeiro lugar é isso. Se você está passando por um problema físico de doença, encare isso como uma prova que está testando você. Por mais doloroso que seja, por mais ruim que seja, a gente não pode perder a alegria, a vontade de viver, a coragem, porque é isso que vai fazer a diferença. É lógico, o plano espiritual ajuda, me ajudou muito. As minhas amigas viam eles lá no quarto, mas se eu tivesse fechado, eles não iam conseguir. Né? Eles querem ajudar, eu fecho a boca e não tomo remédio, eles não conseguem ajudar. É a mesma coisa, você vem no centro, mas você não está confiante, você não está confiando que você vai receber tudo aquilo que você precisa. E a sua mente não consegue se desligar dos problemas que você tem lá fora. Por mais que o plano espiritual queira te banhar em luz, te envolver em energia, você não está aberto. Então, quando a gente entra ali por aquela porta, a gente tem que ter consciência disso. Cada um de nós já tem um amigo do plano espiritual que está nos ajudando. A partir do momento que a gente entrou ali, então a gente tem que confiar nisso. Os nossos problemas, a conta que vai vencer, o aluguel que a gente não conseguiu pagar, né, a conta de luz, esquece isso nesse momento. Isso aqui a gente vai resolver depois, porque a gente vai se fortalecer para isso. Esquece, nesse momento você só tem que pensar em você, na sua paz, na sua harmonia, elevar o seu pensamento a Jesus, agradecer por pior a situação que a gente esteja passando, agradecer. Tem alguma coisa para a gente agradecer? Nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós temos duas pernas que conseguem se locomover, nós temos ouvidos que a gente consegue ouvir, a gente consegue enxergar, a gente consegue se expressar pela fala. E a gente acha que a gente não tem nada para agradecer. Porque a gente sempre acha que o nosso problema é o maior problema do mundo, e não é. Se a gente for olhar em volta, tem muita gente passando por situação muito mais difícil, né? Então é isso. Então nós somos capazes de realizar isso, só que a gente precisa confiar nisso. Então, eu não sou mais doente, não vamos mais usar essa frase. Eu estava passado. A partir de hoje nós estamos bem, saudáveis, dispostos, recebendo essa energia e mudando a nossa situação. Nós somos capazes disso.